Saudo o povo com a paz do Senhor Jesus. Amém? Aqui quem vos fala é o pastor Carlos Miranda. Novamente eu venho por este vídeo, está gravando mais uma de nossas aulas que nós iremos dar a continuidade aqui, em nome de Jesus. Bom, eu peço a colaboração e em nome de Jesus dos irmãos que estarão assistindo essa live, esse vídeo, para que possam compartilhar, deixar seus likes, seus comentários aqui, em nome do Senhor Jesus, e ajudar a divulgar e expandir o canal, tá? Com o objetivo de intuito de aprender mais sobre a palavra do Senhor. E nós vemos aqui nessa tarde, nessa noite, para estar trazendo mais um ensino, né, sobre o Pentateuco. Nós vamos estudar um pouco sobre o Pentateuco, a origem, a tradução. Nós vamos entender também os objetivos do nome Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e o objetivo da tradição israelita sobre o Pentateuco. Tá bom? Então nós vamos entrar lá. Primeiramente, o termo Pentateuco, ele vem do grego, tá bom? Que significa, o penta significa 5 e o teuco significa rolos. Nós vamos entender que no termo grego o Pentateuco se refere a 5 rolos, que no caso são os 5 primeiros livros da Bíblia, escrita por Moisés, tá bom? No sentido cronológico, nós vamos entender que são os primeiros 5 livros da Bíblia, a qual foi inspirada pelo próprio Deus sobre a vida de Moisés a ser escrita e ser repassada para toda a humanidade, não só para o povo de Israel, tá bom? O que nós vamos entender? Nós vamos entender sobre essa origem, né? Por que o Pentateuco ele é muito utilizado, muito usufruído sobre o povo israelita, e ele segue muito essa tradição? Primeiramente, nós vamos entender que eles são os primeiros 5 livros da Bíblia, né? E algo muito importante, que foi escrito por Moisés, o homem que foi constituído por Deus como líder de Israel para libertar da escravidão do Egito, e ali surgiram mandamentos, estatutos, e veio-se a palavra do Senhor a ser estruturada sobre a congregação de Israel. Então ali Deus ele constitui Moisés para ser assessor e líder de Israel e dirigir num caminho certo que se deve andar, e através de Moisés sinais de maravilhas e prodígios foram realizados por parte de Deus sobre a vida de Moisés, né? Nós vamos entender aqui também o significado dos 5 primeiros livros, né, que tem uma tradução, tem aí uma forma mais significativa de nós entendermos o que se refere o nome Gênesis, o nome Êxodo, o nome Levítico, o nome Número e o nome Deuteronômio, né? A gente sabe que todos esses nomes eles vieram de uma tradução grega, tá? Ela não é a tradução original hebraica, ela vem da tradução grega, né? A gente vamos entender que havia um homem simplesmente estudioso e tudo mais que era formado em relação à tradução de línguas, etc. E ele simplesmente, ele mais 70 pessoas consideradas rabino, né? 72 pessoas consideradas mestres, e entendida simplesmente em relação à linguagem, eles vão fazer a primeira tradução da Bíblia, né? A primeira tradução que se refere do hebraico para o grego, né? E eles demoraram em torno de 70 dias para fazer essa tradução do hebraico para o grego. Então nós vamos entender que esses nomes são referidos à tradução grega, tá? Eles converteram do hebraico para o grego, não do grego para o hebraico. Que a gente sabe que o Antigo Testamento ela foi escrita em hebraico, grego e aramaico, tá? Só que a parte grega foi escrita no livro da sabedoria, qual nós sabemos que é Provérbios, e também a aramaico ela foi escrita, alguns trechos bíblicos, versículos, foram escritos no livro de Esdras e Daniel, e também em Gênesis Moisés escreveu em aramaico um certo trecho. Porém, os demais do Antigo Testamento foi tudo escrito em hebraica, tá bom? Então nós vamos entender que houve essa primeira tradução, a conversão, né? Ali nós vamos entender que foi do hebraico para o grego, né? O homem muito referenciado, ele simplesmente, ele mais 70 rabinos, 70 mestres, 72 pessoas simplesmente fizeram essa conversão e demoraram em torno de 70 dias para isso acontecer, tá? Então o que nós vamos entender? Nós vamos entender simplesmente o significado de cada nome referenciado ao termo grego. Nós vamos entender que Gênesis, ele simplesmente, a gente sabe que é o início de todas as coisas, e foi dali que saiu a criação do universo, a criação da humanidade, a criação do planeta Terra e de todos os seres viventes ao qual Deus criou sobre a humanidade. Então nós vamos entender que
o grego, em grego, o termo, trazendo a tradução do grego sobre Gênesis, é princípio, né? Nós vamos entender também no livro de Êxodo ele vai trazer um significado sobre saída, também no termo grego. Saída, a gente vamos entender que Deus constitui Moisés, levanta como líder de Israel para tirar o povo da escravidão do Egito, que estava preso na mão de Faraó há muitos anos. Deus levanta, faz os seus sinais, liberta o povo e ali eles vão sair do Egito e vão para a terra prometida, a qual o Senhor tem conduzido o povo de Israel. Então nós vamos entender que, traduzindo para o grego, o significado de Êxodo é saída, tá bom? Saída. Qual é o significado do termo grego em Levítico? Levítico, a gente vamos entender que simplesmente é referenciado sobre os descendentes de Levi, implantado em um sacerdote levítico, tá bom? Nada mais. Números também é mais ou menos como de Levítico, ele é numerologia, onde houve um censo em Israel, né, e uma contabilização, por isso que o número de números em termo grego é isso, numerologia. O livro de Deuteronômio, nos traduzindo do grego, para nós entendermos o objetivo do nome Deuteronômio no termo grego, é segunda a lei. Nós vamos entender que o livro de Deuteronômio é um livro onde Deus constituiu muitas escrituras sobre a vida de Moisés e a lei que foi implantada principalmente em concertos e aliança com o povo de Israel. Mas nós vamos entender que não há segunda lei, a não ser a primeira. Essa foi do termo grego referenciado segunda lei. Tá? O que nós vamos entender? Nós vamos entender o quê? Que se hoje em dia você for em Israel e você for falar sobre o livro de Gênesis para o povo de Judá, para o povo israelita que segue a tradição Torá da mão de Moisés, eles não vão reconhecer como Gênesis, porque simplesmente foi uma conversão do hebraico para o grego, né? E não foi do grego para o hebraico. Então o que acontece? Esses homens, esses 72 homens que fizeram a conversão dessa língua, foram para facilitar o entendimento, né? E não só para naquele tempo, como hoje em dia temos vários tipos de atualizações, né, bíblicas, para nós termos uma facilidade maior de entender a palavra de Deus. Só que o que nós vamos entender? Que eles fizeram a conversão do hebraico para o termo grego. Então o que acontece? Se hoje em dia você for lá em Israel e tentar explicar o nome Gênesis, explicar o nome Êxodo e outros demais, né, nós vamos entender que o povo ele vai rejeitar e não vai considerar, porque o verdadeiro nome de Gênesis não é Gênesis no termo hebraico. O verdadeiro nome Êxodo não é Êxodo no termo hebraico. O verdadeiro nome de Levítico, Números, Deuteronômio não é esse verdadeiro nome em hebraico. Nós vamos entender já quais são os nomes original que foram escritas e simplesmente são muito referenciadas em respeito ao povo de Israel. E ela simplesmente é traduzida em hebraico. Então eles não conhecem Gênesis por Gênesis lá em Israel. Eles não conhecem Êxodo simplesmente por Êxodo em Israel. Eles conhecem pelos nomes que são significativamente em hebraica. E é um nome muito delicado, é um nome muito um pouco difícil, né, se nós não soubermos interpretar e falar essa língua. Nós vamos traduzir aqui agora em hebraico simplesmente o nome Gênesis. O Gênesis ele vem do termo grego, originalizado através dos gregos, né, que compuseram ali, fizeram toda aquela tradução para estar facilitando, tá bom? Então Gênesis e outros demais nomes escritos na Bíblia eles vêm do termo grego, tá bom? Não é originalizado como o termo hebraico. É isso que nós devemos entender, tá bom? Então o que acontece? O nome de Gênesis em hebraico é Bereshit, e o significado de Bereshit no termo hebraico é da mesma forma de Gênesis no termo grego, que é o princípio, o início de todas as coisas. Agora, qual é o nome de Êxodo em hebraico? O nome de Êxodo em hebraico é Shemot. Isso, em hebraico é Shemot. Esse é o nome verdadeiro em hebraico do Êxodo no termo grego, a qual nós lemos sempre nas nossas escrituras sagradas, né? O termo de Êxodo em hebraico é Shemot. E o significado em hebraico desse nome é os nomes. Os nomes. Tá bom? E qual é o nome de Levítico no termo hebraico? Vaikra. O nome de Levítico é Vaikra. E o significativo de Vaikra
no termo hebraico é os chamados. Os chamados. Nós já vemos que tem uma diferença no termo grego por termo hebraico, né? Por termo traduzido e por termo originalizado por Israel. E qual é simplesmente o nome de números no termo hebraico? Né? Bamidbar, né? É Bamidbar. Bamidbar é o nome originalizado em hebraico que significa ao deserto. Ao deserto. Tá? Nós já vemos uma diferença no livro de Números, no termo grego que significa numerologia. Já no termo hebraico é Bamidbar, que significa ao deserto. E o Deuteronômio, né, que nós vemos no termo grego, que significa segunda lei, né, segunda lei pelos gregos. Agora, qual é o significado do termo hebraico e qual é o nome originalizado pelo povo de Israel, a qual foi escrita nas escrituras sagradas, nas antiguidades em hebraica? O nome é Devarim. Devarim é o nome de Deuteronômio traduzido em grego, em hebraico é Devarim. E o significado de Devarim no termo hebraico é as palavras. As palavras. Então o que nós vamos entender aqui? Nós vamos entender simplesmente que há uma origem e um significativo de cada tradução dos primeiros livros da Bíblia, né, que é o Pentateuco. Primeiramente, para quem não sabe, Torá, né, no termo traduzindo em grego, Torá significa orientar. A palavra de Deus te orienta. Orientação, orientar. A palavra de Deus, ela te orienta, ela te ensina, ela te estrutura, ela te abre o caminho, uma visão e um entendimento para você entender melhor as coisas. Então, Torá é simplesmente orientar, tá bom? Pentateuco, em termo grego, é 5 rolos e Torá é orientar, tá bom? Então nós lemos aqui, nós entendemos o que? Os primeiros 5 livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, eles são traduzidos por termo grego, tá bom? Eles foram convertidos do hebraico ao grego. 72 especialistas em traduções, eles simplesmente converteram do hebraico para o grego em torno de 70 dias e tiveram essa facilidade. Então por isso que nós podemos ver que nas nossas escrituras sagradas está escrito Gênesis e etc, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, mas é tudo em termo grego nos nomes bíblicos, tá? Os nomes dos livros, tá? Mas o nome originalizado em hebraico é esses que eu acabei de falar e vocês podem consultar também da mesma forma o significativo de cada nome, de cada livro também origem. Então se a gente for juntar em hebraico o significativo de cada livro do Pentateuco, o que nós vamos entender? Nós vamos entender uma mensagem explícita por Deus, né? No princípio, esses são os nomes que Deus chamou no deserto para revelar as suas palavras. Ah, mas como assim? Nós podemos ver que Bereshit é o princípio, Shemot, os nomes, Vaikra, os chamados, Bamidbar, ao deserto, e Devarim, as palavras. Então tem um objetivo. Tem um objetivo nesse Pentateuco, no termo originalizado em hebraico. Nós vamos entender o objetivo. No princípio, esses são os nomes que Deus chamou no deserto para revelar suas palavras. Então nós vemos que o Pentateuco ele não é mais que mesmo uma revelação para o povo de Israel, uma doutrina que foi constituída por Deus para orientar o povo através de uma palavra, através de uma promessa que Deus tinha na vida de Israel. Então é isso que nós devemos entender, né? Que a palavra de Deus, ela simplesmente é algo muito primordial desde o princípio, desde a fundação dessa terra, que nos abre uma luz, nos abre os entendimentos, nos dá um caminho, entendeu? Ao parecer, e as promessas de Deus sempre ficam ativas sobre nossas vidas. Tá? E um ponto que nós devemos entender, muitas pessoas elas cometem muito erro, né, em relação a chamar o Antigo Testamento como Antigo Testamento, né? Por referência à palavra do Senhor, no termo hebraico, o nome do Antigo Testamento é Tanakh, né? Tanakh, ela simplesmente é um nome que é traduzida em hebraica, tá bom? E ela se chama Tanakh. Tanakh é o nome do Antigo Testamento em termo hebraico. Né? Nós devemos considerar muito porque a gente sabe que a palavra de Deus ela se renova a cada dia, então nós não podemos simplesmente considerar o Antigo Testamento ou o Velho Testamento. Devemos ter referência à palavra do Senhor Jesus e procurar tratá-la de uma forma mais séria
e muito objetivo. Então, traduzindo o Antigo Testamento por termo hebraico é Tanakh, tá bom? É isso que vocês têm que entender. E nós vamos também entender qual é o objetivo e o significado de Tanakh. Nós podemos dizer que cada palavra pronunciada Tanakh, eles têm um significativo muito simbólico, né? E algo muito realista e muito focal para nós. Nós vamos entender que Tanakh, ele vai simbolizar duas palavras. Ele vai simbolizar Nevim. Nevim simboliza profetas, né? E também Ketuvim. Ketuvim, escrituras. Se a gente for simplesmente buscar a origem do nome Tanakh e se aprofundar nesses estudos, cada nome tem um significado. E em hebraico nós vamos trazer mais palavras. Nós vamos trazer mais duas palavras. Vamos trazer Nevim e vamos trazer Ketuvim, que também vem da tradução hebraica. E o significado de Nevim é profetas e o significado de Ketuvim é escritos, né? Então aqui que está dizendo Tanakh. Tanakh, ele foi simplesmente composto através da palavra do Senhor, através das escrituras sagradas que veio da parte dos profetas também. E nós incluímos todos os profetas também que foram referenciados no Antigo Testamento, tá bom? Que no caso é a Tanakh, a qual nós devemos pronunciar a Antiga Aliança, né? Por mais respeito e referência à palavra do Senhor. Então nós vamos entender o que? Que na Antiga Aliança, né? Nós vamos entender que a palavra do Senhor Jesus, ela foi escrita simplesmente por Moisés, pelos líderes e pelos demais profetas também que profetizaram em nome do Senhor Jesus, e também são válidas todas as palavras que foram constituídas e profetizadas através da porta-voz dos servos do Senhor Jesus, dos profetas de Deus, né, que foram a bênção e porta-voz do Senhor na terra sobre o povo de Israel. Então o que nós temos que entender aqui para me finalizar esse curso básico e pleno para você entender o que é o Pentateuco. O Pentateuco são os primeiros livros da Bíblia, que elas foram constituídas para trazer uma orientação sobre Israel, entendeu? Orientar, ensinar, discipular, doutrinar através da vida de Moisés. Então nós vemos que simplesmente os nomes Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Gênesis, eles vêm do termo grego, a conversão do hebraico para o grego, tá bom? Então, seja hoje em dia a gente vai para Israel e a gente for ministrar para o povo de Israel ou debater com algum povo judeu, ele vai desconsiderar esse nome, porque esse nome está traduzido em grego nas nossas escrituras. Ela está traduzida, os nomes das escrituras em grego. E eles levam muito a sério o povo judeu a tradição, e simplesmente aqueles que ainda seguem os mandamentos de Moisés, eles sabem que eles não originalizam o termo grego para eles, mas sim a língua hebraica, que foi os nomes que eu acabei de falar, que é Bereshit, Gênesis, Shemot, Êxodo, Vaikra, Levítico, Bamidbar, que no caso é Números, e Devarim, que são Deuteronômio. Essas são as línguas originalizadas em hebraicas, tá bom? E a gente falamos simplesmente a tradução por detrás desses livros no termo hebraico, e nós falamos da tradução também desses livros no termo grego. E no termo grego não faz muito sentido aquilo que nós falamos, né? Mas no termo hebraico a gente já vemos que tem simplesmente um objetivo, princípios, nomes, chamados ao deserto e as palavras, que traz simplesmente uma frase objetivacional que nos traz a entender que a palavra do Senhor, ela foi revelada no deserto para o seu povo, né? Então é isso que nós devemos entender. E Tanakh é o nome que se refere ao Antigo Testamento em hebraico, e ela é composta por 2 ou 3 frases desse mesmo nome, que vai te trazer mais 2 nomes, que é Nevim e Ketuvim. Nevim, que simboliza profetas, e Ketuvim, que significa escrituras, tá bom? Em hebraico. Que vai nos mostrar simplesmente que a palavra do Senhor, ela foi originalizada não só pela vida de Moisés, mas também pela vida dos profetas, sacerdotes, que escreveram, inspiraram, entoaram pelo Espírito Santo e profetizaram também sobre a congregação. É isso que nós devemos entender sobre o Pentateuco. A origem do Pentateuco, o objetivo, e porque o povo simplesmente segue a tradição de Moisés, porque é algo que marcou a história do povo de Israel, né? Então é isso que nós devemos entender. Espero que eu simplesmente esteja abrindo a sua mente, abrindo o seu entendimento nessa aula de hoje,
é um curso básico, ainda tem mais profundidade sobre o Pentateuco, tem mais a origem, mas nós estamos dando aqui só uma aula básica para você entender o objetivo do Pentateuco e abrir mais o seu entendimento, para você entender o propósito dos 5 primeiros livros, né? Quem escreveu, quem foi o escritor desses 5 primeiros livros, como que foi a conversão, né, do hebraico para o grego, quantas pessoas, quantos dias demorou, que no caso 70 dias, né, demoraram para fazer essa tradução, né, e foram 72 pessoas especialistas na área de línguas que fizeram esse movimento. E nós vamos entender também que esses 5 primeiros livros e outros demais também, eles estão no termo grego, não estão no termo hebraico, e esses são os nomes em hebraico que eu originalizei para vocês entenderem. E nós vemos que no termo grego tem um simbolizado de cada nome e no hebraico também tem um simbolismo. E nós vemos que faz mais sentido no termo hebraico do que no termo grego. É por isso que nós devemos sempre estudar para entender o propósito de Deus sobre a humanidade. E nós vimos, né, que o propósito é, no princípio, esses são os nomes que Deus chamou ao deserto para revelar as suas palavras. Então nós entendemos que o objetivo desses 5 livros em hebraico, traduzindo, né, o simbolismo de cada livro, tem um simbolismo com o qual eu já acabei de falar, que nos traz esse contexto lindo, a qual Deus se revela para o seu povo no deserto para mostrar o poder da sua palavra. É isso que nós devemos entender, que a palavra de Deus ela é primordial sobre nossas vidas, ela não pode ser adulterada por nada e nós não podemos deixar por nada a palavra do Senhor Jesus. Amém? Esse foi um pequeno curso, esse foi uma pequena aula. Acredito eu que isso vai abrir um pouco o seu entendimento sobre o Pentateuco. Em nome de Jesus, que Deus possa abençoar vocês. Compartilhe e deixe o seu like em nome do Senhor Jesus. Compartilhe para mais pessoas terem um pouco do entendimento também sobre o Pentateuco, quem foi o escritor dos primeiros 5 livros cronológicos, como que houve essa forma de interpretação, esse nome Gênesis, qual origem foi, o nome Êxodo, Levítico, o nome Deuteronômio, qual origem que foi, como eu já falei, ela vem do termo grego, né? Mas o nome originalizado em hebraico já foi falado aqui, é um nome muito delicado, mas acredito eu que vocês já tenham entendido qual é o significado do termo grego, qual é o significado de Torá, que traduzindo, ela é orientação, a palavra de Deus, ela orienta e te traz a mudança de vida. Tá bom? Que Deus abençoe vocês, que vocês possam compreender e até a próxima aula, em nome de Jesus.